Ah, vem pra cá, vem pra cá! Mauê! Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos lá? Boa tarde. Vamos lá. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, muito obrigado por estarem aqui. Obrigado, TDC, por proporcionar para a gente essa oportunidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o caminho para se tornar data-driven, trazendo tanto os desafios, né, do dia a dia, quanto também algumas ideias de soluções aí bem alinhadas à prática. Vamos lá. Vamos lá. Para a gente trazer um pouquinho desse tema, a gente vai falar uma breve introdução. Vamos trazer um conceito, né, do que é tanto baseado na teoria quanto na nossa visão do que seria uma jornada data-driven, o problema que a gente quer pautar aqui hoje, a diversidade de maturidade do mercado e fechar com alguns caminhos para a solução dessa questão. Acho que o principal ponto aqui, só para destacar, a importância da gente trazer a experiência do que a gente tem vivido no mercado, né? A gente representa aqui a Bridge Technology, então a gente vai buscar pautar muito mais o que a gente tem visto da realidade das empresas na busca por algo assim, né? Exatamente. Pessoal, então, prazer, eu sou Maria Lima, eu sou engenheira de produção, de formação, mas me encontrei, tem alguns anos, mais ou menos 5 anos, na área de dados, e hoje sou líder de squads na Bridge Technology. Eu, Rafael Melo, tenho certeza que no ramo da TI não sou o único que tive uma formação diferente. Sou engenheiro químico de formação e desde 2016 trabalho na Bridge, né, e toda a minha experiência eu tenho vivido na prática mesmo, né, e hoje também sou um dos líderes aqui da Bridge. Então é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai deixar nossos contatos também no final. Maravilha, pessoal. Então, como a gente já falou um pouquinho, somos líderes da Bridge Technology, que é uma unidade de negócios da Bridge & Co, consultoria que tem sede aqui em São Paulo, no Rio, atuamos pelo Brasil inteiro. E a gente só queria dizer, né, qual que é a base, qual que é o contexto para a gente estar aqui passando um pouquinho dessa experiência para vocês. A Bridge está aí com 13 anos de mercado. Ao longo desses anos a gente pôde ganhar uma fundação muito legal em relação à TI como um todo. E, ao longo dos anos, também conhecemos muitos clientes, né? Muitas empresas parceiras de diferentes setores, diferentes tamanhos. Então, foi uma jornada muito rica para a gente conhecer um pouquinho do que está no mercado de tecnologia e também entender como é que está a maturidade aí em relação a dados. Isso. E, bom, data-driven é vamos dizer, um buzzword, né? Como tem muitas em TI, né? Então, a gente se preocupou um pouquinho também em trazer um ponto de partida, né? Tem muitas definições no mercado sobre o que é data-driven. A gente buscou trazer o que a gente realmente vive, né? Em síntese, se eu pudesse colocar numa... Não foi culpa nossa. Em síntese, se eu pudesse colocar numa palavra, né? Ou de uma forma bem direta, né? De fato, é uma organização... Uma organização data-driven é uma organização com a capacidade de pensar com base na realidade. E a gente sabe que a realidade, o que nos mostra é o dado, né? Então, é como a gente colocou ali, uma organização que realmente pode pensar, e aí, do ponto de vista estratégico, operacional, naquilo que os dados mostram para ela, né? De forma ampla, né? Em toda a sua camada, né? Não só nas maiores estruturas, enfim, como nas camadas de nível mais baixo também. Na prática, isso quer dizer que a estratégia dessa organização, sem dúvida, vai ser direcionada pelo dado, né? Absolutamente. Isso quer dizer também, na prática, ter a capacidade de dominar a realidade do Big Data, né? Conhecer os dados que são fundamentais para essa organização e viver isso na realidade. As decisões, naturalmente, como eu falei, precisam ser tomadas em todos os âmbitos dessa organização com base em dados e também é fundamental dominar, né, ter a capacidade de dominar tecnologias, disciplinas de gestão de dados. Então, é isso aqui o que a gente está falando realmente de uma organização data-driven, né? Alguém conhece uma organização que é completamente assim? Ou trabalha numa organização assim? Alguém? É difícil ver isso no mercado, né? Porque, de fato, é uma jornada complicada, né? E, no final das contas, o que se busca com isso é uma diferenciação natural, né? Realmente ter maior valor, maior vantagem competitiva e por aí vai, né? Perfeito.
Bom, dado todo esse conceito, né, o entendimento do que é uma jornada data-driven, eu acho que fica bem claro. E eu acho que já é, de certa forma, bom senso, né, hoje em dia, que ser data-driven é algo não só desejável, mas como necessário para se diferenciar nesse mercado. E a gente tem alguns motivos óbvios, né? Então, a gente, com base em dados, sendo orientado por dados, a gente consegue tomar respostas mais precisas, responder ao mercado que está cada vez mais dinâmico, de uma forma mais ágil, né? Respondendo à frente, às vezes, dos nossos competidores. A gente consegue personalizar a nossa atuação, né? Provendo melhores serviços e melhores produtos para esse mercado. Por exemplo, uma empresa que tem a tomada de decisão baseada até o nível de marketing de diversas áreas, mas o marketing como exemplo, né? Você consegue identificar no mercado de forma mais rápida, talvez nichos que não estão sendo muito explorados, uma melhor forma de trazer ali valor para os seus clientes. Bom, e com isso tudo a gente também consegue buscar mais a inovação, né? Trazer soluções diferentes realmente. O dado pode gerar muito valor, né? Numa jornada aí data-driven bem sucedida. Mas, trazendo aqui o outro lado da moeda, para ter todos esses benefícios, não é fácil, né? E aí aqui a gente traz um pouquinho já de exemplos que a gente vê e viu ao longo de um tempo no dia a dia, em diversas empresas. A gente vê que tem muitas empresas que não estão num patamar ainda nem de saber muito bem. Poxa, eu sei que o dado é importante, mas como que eu começo? Da onde que eu começo? Como que eu começo a sensibilizar toda a empresa? Eu começo pela arquitetura, eu começo pelos treinamentos? É complicado, não é muito transparente. A gente tem dificuldade em identificar quais são os dados de qualidade. De onde que vêm os dados corretos, né? Muitas vezes as empresas vão crescendo, as áreas ali têm sistemas diversos, integrações às vezes complexas, e isso pode ser também um fator de obstáculo, né? Um fator que vai dificultando as empresas a irem percorrendo essa jornada. Isso tudo traz, de certa forma, o que a gente considera, que a gente vê, né, nos projetos, que é um cerne da questão, que é a parte cultural, a resistência à mudança. A mudança ela não é pouca para isso tudo acontecer, né? Sim, acho que o ponto principal aqui é fazer um balanço, um contraponto. No geral, se aspira a ser essa organização, mas qual é a realidade, né? O que a gente vai encontrar? Quando a gente fala de custo e tempo, por exemplo, se a gente pegar alguns projetos que a gente buscou trabalhar desde a parte de estratégia, né, fazer um roadmap de mudança para caminhar e chegar nessa realidade, a gente está falando de um roadmap de 2 anos e meio, 3 anos. A gente vai ser capaz de chegar até o final com o board patrocinando, enfim, com as dúvidas que surgem no dia a dia, custo, investimentos que são altíssimos, né? Quando a gente fala de resistência à mudança, por exemplo, eu estou falando de um cara que, no dia a dia da organização, ele é dono daquele dado porque ele é o dono do sistema. Agora eu vou ter uma governança de dados que vai determinar um papel específico para isso. Como é que ele vai se portar? O que muda na realidade dele, das decisões que ele é capaz de tomar, que hoje ele não vai poder tomar, né? Então, é essa prática que a gente vê que coloca uma resistência que exige um preparo muito grande, né? Mas não estamos aqui só para falar do problema, né? Perfeito. Acho que a questão central aqui é esse equilíbrio, né? Então, como buscar esse fim da jornada, ser data-driven, poder tomar todas essas decisões baseadas em dados, sem cortar as entregas ali do dia a dia que são necessárias. Como que você desvia a atenção para isso sem deixar de lado o operacional? O que você está ali, né? O mercado é dinâmico para ontem. A gente precisa dar respostas para ontem, entregar valor para ontem. Como equilibrar essa necessidade com o ônus, né? Acho que esse é o principal problema aqui. Sim, exatamente. No dia a dia, para chegar realmente culminar esse objetivo, muitas vezes a gente vê, e é um pouco do que a gente vai trazer da realidade aqui, as empresas buscando focar no agora, que é também importante, né? Trazer as chamadas quick wins, né? Todos conhecem esse conceito, né, de ganho rápido. Muitas vezes os gerentes, enfim, no dia a dia com quem a gente está em contato, querem uma entrega que traga resultado para vender a ideia, para sustentar essa jornada longa que vai exigir custo, tempo, enfim, né? E aí a gente traz essa figura aqui, que é uma síntese da nossa abordagem, né? Do que a gente tem buscado praticar quando entra num projeto como esse, né? De uma forma geral, a ideia é realmente, para definir onde eu quero chegar, partir do estratégico, né? Se eu não sei quais são as minhas necessidades de negócio, se eu não sei o que o meu negócio busca realizar pautado em dado, para onde eu vou? O que eu vou fazer? No que eu vou investir?
Teve um exemplo, até a gente estava lembrando agora há pouco, né, numa vez, numa reunião comercial mesmo, com uma varejista, né, uma rede de joalheria, estava trazendo para a gente e apresentou, olha, o que vocês acham dessa arquitetura de dados para a gente? Faz sentido? Ela é boa? E a resposta foi imediata para mim, eu não sei, não tem como saber. Quais são as tuas necessidades de negócio? Você sabe quais são hoje os problemas que você precisa de resposta para atingir a tua visão? Ele não sabia. Então, naturalmente, eu não sei qual é o caminho dele, qual é a arquitetura ideal, quais são as pessoas que ele precisa, né? Então, o que a gente busca fazer, naturalmente, é partir da visão. Entender qual é a real necessidade do negócio, né, do ponto de vista mais amplo, e ir derivando um ponto fundamental para os principais stakeholders que vão poder realizar essa visão, né? Daí a gente está falando de pessoas, stakeholders dentro de casa, ou parceiros com quem a gente interage, instituições, etc., né? Se eu conheço, por exemplo, para pegar um caso que a gente até vai trazer aqui, né, do mercado financeiro. Eu preciso dobrar a minha base de clientes ativos, de cliente ativo, por exemplo. Essa é a minha necessidade. Eu ainda não sei que dados eu tenho que vão me ajudar nisso. Eu preciso conhecer essa necessidade. Com base nisso, eu vou começar a trabalhar, vou começar a definir quais são as propostas de valor para esse stakeholder. Você precisa, por exemplo, estruturar uma nova arquitetura focada em tal e tal problema, por exemplo, né? Só que isso eu preciso fazer conhecendo a realidade atual. Então, é impossível também, eu só mapeando essas necessidades, chegar num roadmap que vai transformar essa organização, né? Eu conheço qual é a equipe que essa pessoa conta, né? Eu conheço as tecnologias que ela domina, como que toda a empresa, né, a gente está falando de forma ampla, toda a empresa, qual é o grau de maturidade que ela tem com dados? Se eu não conheço, eu não posso fazer uma estratégia adaptada ao seu modelo operacional, né? E aí a gente traz essa figura aqui que a gente usa bastante, ela é da Gartner, para balizar mesmo, né, uma régua da realidade do que a gente vê em cada empresa. A gente vai trazer um pouquinho depois do que a gente mais costuma ver, né, nas empresas. Mas aqui, basicamente, é um recurso para a gente entender essa realidade atual que eu estava falando, né? Então, a gente tem aqui o nível de 1 a 5, né, passando por toda essa trajetória data-driven. E aqui nos extremos, né, só para ter uma ideia, quando a gente está aqui no nível inconsciente, o que a gente vê de problema no dia a dia? A gente está falando de empresas que falam, poxa, eu não confio no relatório que eu tenho. Quando eu peço para o meu coordenador me informar qual é o balanço financeiro, enfim, do produto A, ele fala uma coisa. Quando eu peço para o outro fala outra. Por que isso acontece? Então, isso é um sintoma muito clássico, né, do nível inconsciente. Realmente essa falta de confiança, a falta de integração dos sistemas, como a Maria falou. Um outro sintoma muito comum, né, a alta dependência da TI. As pessoas não têm domínio para manipular mesmo, para fazer uma consulta no banco, enfim. Então, isso é outro ponto muito importante, né, quando a gente fala do conceito de forma ampla, data-driven. As pessoas têm domínio para produzir um relatório simples em Power BI, por exemplo, né? E no extremo a gente está falando de muitos pontos importantes, como, por exemplo, ter uma governança de dados, né, ter uma arquitetura bem estruturada, enfim, toda a empresa sabendo, conhecendo dessa realidade, né? Aqui só para mostrar um dos lados, né, do problema, né, como a Maria trouxe. A gente tem ali a busca por um cenário estruturante, mas que leva tempo, e tem a realidade do dia a dia querendo entregar coisas rápidas, etc. Aqui é um exemplo de um case em que a gente atuou nesse lado, né, no lado estratégico. Era um banco do Nordeste, em que a gente atendeu, de grande porte, e ali, basicamente, a gente, observando a realidade deles, a gente pôde identificar, mapear todo o fluxo de dados deles num único produto. Tá? Esse é um ponto que a gente vai trazer no final do porquê fazer isso, né? Mas num único produto, que era a maquininha de adquirência deles, né? A gente propôs uma arquitetura de dados, uma concepção ideal para eles, né? Do ponto de vista teórico mesmo, tá? E desenhou todo esse roadmap dali em diante. A gente não trabalhou com esse cliente ali na realidade da implementação, né? E esse é um ponto de fragilidade do ponto de vista de realização dessa mudança para a organização. A gente tem e vai trazer cases em que a gente conseguiu trabalhar ponta a ponta, tá? Mas esse é um ponto interessante que a gente quis trazer, que isso aqui, tão somente, te coloca na direção de mudança. Mas, se você não cuida da realidade, da transformação em pequenas entregas, é mais difícil, muito mais difícil na realidade, né, realizar essa mudança, tá?
Aqui só um exemplo também dessa arquitetura que a gente trouxe para eles, né, para destacar um pouco a realidade deles. Né. Eu gosto de falar dessa parte aqui embaixo da label ali de Streaming Process, porque era um cliente que eles tinham a necessidade de acompanhamento instantâneo, né, por conta da maquininha, da operação de adquirência, precisava acompanhar dia a dia, ali, ao vivo, enfim, os dados, né, da operação. E aí a gente viu essa realidade, montou isso com eles. Tá? Mas aqui é muito mais para ilustrar mesmo, tá, pessoal? Foi muito legal esse case, né, Rafa? Bom, aqui a gente traz, como o Rafa já tinha pontuado, um pouco da generalização, digamos assim, da nossa observação. A gente vê que existe uma maturidade bem diversa no mercado, mas mais focado aqui, a gente tem uma concentração um pouquinho mais ali entre os níveis 1 e 3, né, dessa régua aqui da Gartner, mais para o nível inconsciente. A gente pode, algumas empresas caminhando ali para o nível 2, oportunista, algumas chegando no nível padrão, mas é muito difícil ver empresas no nível data-driven e nível transformador. Essa diversidade toda, mais concentrada na baixa maturidade em dados, em governança de dados, ela tem algumas características. Como o Rafael bem falou, você traçar uma rota estruturante, longa, sozinho, é difícil. Então, aqui a gente não está querendo trazer que as quick wins, né, as entregas de valor mais curtas, não é que elas sejam ruins, elas também são importantes. Então, tem algumas características interessantes das empresas que estão nesse nível e buscam resultados de forma mais rápida. A gente tem alguns exemplos muito legais de clientes que começaram com esse tipo de abordagem. Então, olha, a gente não consegue patrocínio ainda para fazer um mapeamento, um assessment de como é que está a nossa maturidade, a gente não consegue mexer muito na arquitetura agora, mas a gente quer entregar coisas na ponta para facilitar o dia a dia de uma área, de algumas áreas. A gente começou a ver que, com esse trabalho, a cultura de tomada de decisão baseada em dados, ela começou a se disseminar para outras áreas e até para níveis mais altos ali da empresa, né? Então, existe esse gatilho, você começar a fomentar esse tipo de mindset mais voltado a dados, né? Tomada de decisão com dados. Então, começando de baixo para cima, digamos, a gente pode ter uma conscientização do board, a gente gera rápidos resultados ao negócio. Muitas vezes a gente vê um ótimo aproveitamento dos recursos que já existem, mas tem os lados ruins também, né? Então, a gente vê que o atendimento às demandas, às vezes, é mais custoso, a gente tem um caminho com mais obstáculos ali para conseguir uma boa solução, porque, às vezes, o ambiente não está tão bem preparado. Enfim, é um cenário bem diverso, bem complexo, e é muito interessante, né? Tem alguns cases... A gente vai trazer aqui na sequência, né? Era mais para ilustrar um pouquinho, assim, por exemplo. Quem acha aqui que é rápido fazer um painel em Power BI? É rápido? É rápido, né? Mas se a gente entra num cliente que tem um ambiente desorganizado, desestruturado, quanto tempo você precisa para ter os dados organizados? Um modelo simples para você fazer um relatório? Não sei. Você depende da realidade daquele cliente, né? Você depende de como as coisas estão, qual é a qualidade daquele dado, de onde vem, que recursos essa organização dispõe, né? Que tecnologias eu tenho. A consultoria trabalha com essa aqui, a gente recomenda essa. Poxa, essa eu não tenho. Então podemos trabalhar com essa outra. Eu preciso fazer uma contratação. É outra realidade se você começa desestruturado. Esse é o ponto aqui, né? Perfeito, exatamente. Então, aqui até ilustrando um dos cases que a gente tem desse tipo de atuação, a gente está até hoje trabalhando com essa empresa, não sei se todo mundo conhece, a NTS, Nova Transportadora do Sudeste, é um dos nossos projetos mais legais hoje, são super parceiros nossos. E a gente entrou lá com o que a gente chama de esteira ágil. Na verdade, até é legal mencionar que esse projeto começou com um piloto, né? E de um pequeno piloto a gente foi crescendo, viramos uma esteira ágil que está focada mais ali nas quick wins, entregando valor de forma mais rápida. A gente começou com uma área, com entregas para aquela área, e aos poucos a gente foi expandindo por meio da ponte com aquela área para outras áreas, e a gente conseguiu ver algumas mudanças muito legais aí, ao longo de um tempo até curto, né, considerando toda a jornada. Então, como eu já mencionei, redução de esforço manual em diversas equipes, disponibilizando o tempo ali dos colaboradores para fazer análises mais avançadas, ter uma atuação um pouquinho mais estratégica, mais tática, talvez, e essa promoção, né, da cultura data-driven, como a gente já falou. E aí, aqui um exemplo também para ilustrar um pouquinho mais,
um case dentro desse cliente, né, que foi um hub de dados que a gente construiu para a área de geotecnia, que é uma área bem importante para eles, pela realidade do negócio, né, de acompanhar ocorrências geotécnicas, etc. E que é o outro lado, né, que a gente estava falando. Foi uma quick win e que trouxe um valor muito interessante para eles. Eles tinham aqui uma série de pilares de dados que eles precisavam acompanhar de forma instantânea, diariamente, e tinha toda uma gambiarra lá que eles faziam para poder estruturar esses relatórios e acompanhar, etc., e tomar as decisões. O que a gente fez aqui, basicamente, foi estruturar, né, mapear esses pilares, né, a gente desenvolveu scripts simples, né, aplicados ali à realidade de cada pilar. Para automatizar isso, a gente colocou no serviço em nuvem da Azure, tá? E entregou para eles também a solução visual na ponta com o Power BI para eles monitorarem a questão meteorológica e outras necessidades que não convém explorar, né? Mas o mais interessante disso foi uma quick win, foi uma demanda que a gente atendeu em 2 meses, né? Não é nada perto de um roadmap de 2 anos e meio, 3 anos. Por que isso aqui foi importante para eles? Por exemplo, com essa solução, sem reestruturar tudo, eles tinham uma robustez muito maior para atender ali aquele processo específico da área, para acompanhar ocorrências geotécnicas e já, muito pouco depois dessa entrega, teve um caso que eles conseguiram, né, intervir numa ocorrência geotécnica que, se evoluísse, né, se eles não tivessem visto com essa estrutura, poderia gerar um prejuízo da ordem de centenas de milhares de reais. Né? Você pensa numa empresa de transporte de gás parar um duto de transporte, você pode calcular o tamanho do prejuízo. Né? E uma solução quick win. Não, de novo, né, o tema do que a gente está tratando aqui, não coloca essa empresa num caminho seguro ainda de se tornar data-driven. Mas, como a Maria falou, é um caso real de ganho que pode ser levado para o board, né, que conscientiza da importância de investir em novas tecnologias, capacitar o analista que está ali na ponta, que ainda não tem familiarização com o Power BI, que seja. Né? Então, é um exemplo bem legal que a gente trouxe que trouxe um ganho imediato, né, para o cliente. Né? E aí aqui, né, já trazendo um pouco, né, a gente falou muito do problema, né, do porquê ser data-driven, enfim, e um pouco da solução. Né? É muito óbvio, né, a gente, óbvio de falar, né, na prática é muito mais difícil, mas o que a gente traz aqui, no final das contas, é buscar, de fato, o balanço das duas realidades. Né? A gente está falando de, sim, buscar se estruturar. Não adianta achar que cada uma dessas aplicações, um exemplo muito legal como esse, vai resolver, vai mudar a realidade da empresa a ponto de poder explorar vantagens competitivas realmente transformadoras nesse mercado. Né? Mas se a gente busca fazer um trabalho com foco estratégico, em que o dado está no foco estratégico, como eu falei, eu tenho uma visão de longo prazo, mas eu posso fazer, como está aqui, pilotos rápidos. Né? Eu posso, por exemplo, eu não preciso fazer uma revisão de arquitetura para todo o negócio de uma vez, isso pode ser muito caro. Eu posso não ter ainda consciência de todas as necessidades do meu negócio, mas eu tenho clareza de que, para mim, hoje, no processo comercial da minha rede de joalheria, por exemplo, o comercial é fundamental. Eu vou projetar uma arquitetura para isso. A partir disso, eu vou derivando, né? Nessa interação contínua também, que é outro elemento fundamental. A Maria destacou isso também, né? É fundamental, a gente tem visto isso, a necessidade de cuidar do aprendizado da organização. Parece bobo, né? Mas muitas pessoas não têm, na realidade do dia a dia, não têm a menor consciência que a informação que ela coloca no sistema ali de cadastro da nota fiscal é fundamental para isso aqui ser uma realidade. Então, se essa pessoa não sabe que a qualidade do dado que ela está colocando no sistema é importante, ela não vai seguir o padrão que a governança definiu, por exemplo. Né? Então, só para citar um caso. Só complementando, um outro exemplo curioso de outro dia, que a gente teve uma reunião com um cliente novo, pensando nessa parte de aprendizado, não só sensibilizar para o usuário ali da ponta, para os analistas, trazer dados de forma mais tradutível ali ao negócio, mas também conscientizar a empresa do que está sendo feito. Então, a gente tinha um cliente com um projeto muito legal, de uma criação de uma arquitetura incrível. E aí ele comentou com a gente que tinha, acho que mais de 1000 painéis, 1000 relatórios ali em Power BI, e nenhum
seguindo a arquitetura, né? Então, a empresa está investindo numa jornada, numa criação ali, pode ser uma parte da jornada, né? A criação de uma arquitetura super legal, mas ninguém está sabendo ainda, né? Então, é muito importante essa parte da cultura, da disseminação desses objetivos ser um pilar que vai ao longo de toda essa jornada. E aí, para trazer um exemplo em que a gente conseguiu, de fato, atuar nas duas pontas, né? Aqui tem um banco de amplitude nacional que a gente trabalhou, aí também do mercado financeiro, lógico, em que a gente teve com eles desde a ponta, né? Concebemos toda a parte de governança de dados, processos, documentação, papéis, né? Todo o ciclo de vida do dado, tem até aqui uma imagenzinha, né? O roadmap de mudanças, etc. E também era uma jornada para 2 anos e meio, 3 anos. Novas tecnologias para arquitetura de dados, etc., etc., desse ponto de vista da concepção, né? Mas, de imediato, entramos também nessa organização com uma esteira ágil também, a exemplo do outro cliente que a gente trouxe. Qual é a grande mudança nisso? É que, enquanto tudo isso está acontecendo, enquanto o idealizador desse projeto, enfim, no caso isso veio nessa organização especificamente, que é um ponto importante, veio de cima para baixo, né, do board, esse projeto tinha força, né? E aí, enquanto isso ia acontecendo, a gente tinha ali já uma equipe para identificar os principais processos em que a gente poderia já atuar, seja na camada de visualização, entregando dashboards que fossem para já trazer mudanças, né? Fomento à cultura, etc. Né? Perfeito. A gente está nesse cliente até hoje, né? A gente entregou um modelo incrível ali de governança de dados, com tudo que o Rafa trouxe de exemplo, e a gente está lá até hoje fazendo a implementação de diversas soluções. E só assim, um exemplo rápido para a gente fechar, é muito legal ver como essa empresa foi mudando ao longo do tempo. Então, a gente começou lá o modelo de governança, a sugestão do roadmap estruturante tinha acabado de ser entregue, e a gente começou a fazer projetos. No início, a gente foi sentindo ali essa maturidade dos dados. À medida que a gente foi fazendo outros projetos com outras áreas, ou até com as mesmas áreas, a gente foi vendo a mudança, tanto no aprendizado ali de quem estava interagindo com a gente, então as pessoas já estavam muito mais treinadas, já estavam com mindset, já conheciam as ferramentas, e também mudanças de arquitetura, né? Então, a gente ia começar um projeto, não, agora a gente não usa mais uma planilha, uma fonte de dados mais estática, a gente está com os dados já no Data Lake. Então, eu acho que essa é a grande questão que a gente quis trazer aqui hoje, né? Existe uma forma de você não renegar o caminho mais longo, estruturante, que é muito importante, mas você pode, sim, junto com isso, estar olhando para as entregas no dia a dia e trazendo valor ao negócio sem, né, um investimento tão grande ali de tempo. Isso. Bom, pessoal, a gente buscou aqui trazer um pouquinho da realidade, né, do que a gente vê, empresas reais que a gente está em contato no dia a dia, empresas de grande porte, né, não pensem, e certamente muitos sabem disso, que empresas com faturamentos bilionários não vivem essa realidade, porque vivem sim, né, muitos de nós sabemos disso, né. E a gente deixa aqui nosso contato, a apresentação está à disposição de vocês também. Fiquem à vontade para, enfim, quiserem conversar de outros cases, a gente fica super à disposição. Conheçam também o trabalho da Bridge, né? Está há bastante tempo no mercado trabalhando, buscando trazer e apoiar as organizações, trazer soluções dentro dessa linha e de muitas outras, tá? Então, só fica o detalhe convite. aqui, pessoal, caso a internet não esteja perfeita, o QR Code ali da apresentação, mesmo que vocês não consigam carregar a página depois de clicar para baixar a apresentação, a gente já testou que o contato vai para a nossa base de dados e a gente envia depois. Isso. Só isso. É isso. Muito obrigada. E a gente fica à disposição aí para perguntas também. Tá? A gente tem tempo para 2 perguntas, galera. Quem quer fazer a pergunta para essa galera?